Bom, primeiro, desafiador falar depois dessas duas palestras que a gente ouviu, né, Dr. Plínio e o professor Gonçalo. Mas espero que vocês gostem aqui do tema que a gente trouxe, que também corrobora bastante com tudo que já foi falado. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer também todo o time da Fermentec por ter organizado esse evento, que é um evento muito importante. A Orens, ela é uma empresa de consultoria em gestão de riscos e seguros, de 45 anos de experiência, especializada em desenvolver soluções inovadoras para os seus clientes. E hoje eu apresento uma dessas soluções inovadoras que surgiu para atender a demanda de um dos nossos clientes, que é um grande produtor de açúcar etanol. E dessa demanda, né, de todo esse estudo, a gente conseguiu criar um seguro que nós chamamos de Agrimetric. Mas antes eu queria passar um vídeo rápido para vocês para contextualizar a importância desse seguro. O clima sempre foi um desafio para o agronegócio, mas a variabilidade constante e a série de eventos climáticos atípicos tem agravado essa situação no Brasil e no mundo. Seca histórica na Europa, estiagem na China, geadas e recordes de déficit hídrico no Brasil. Contratar um seguro para a safra não é tarefa simples. O mercado oferece apenas produtos padronizados, com coberturas limitadas. A regulação de sinistro é custosa e muito sujeita à fraude. O resultado é uma baixa adesão ao seguro agrícola. Apenas 22% das terras cultivadas são seguradas no Brasil. Essa realidade está prestes a mudar. Conheça o Agrimetric. Com agrometeorologia e ciência de dados, nossa tecnologia permite a criação de produtos altamente customizados a partir do nível de cobertura escolhido pelo segurado. É um processo que envolve uma série histórica e modelos probabilísticos validados. E tudo é feito com a participação do produtor, que define níveis de cobertura e até a indenização para cada gatilho. O Agrimetric é uma solução construída por profissionais que são referência no setor. Um time de especialistas em gestão de risco e tecnologia de captação de dados agroclimáticos, com vasta experiência na leitura dessas informações. E se você pudesse dimensionar os riscos da sua produção e ter mais precisão nas suas decisões de negócio? Seguro paramétrico agroclimático, agrometeorologia e ciência de dados unidos para proteger a sua safra. Vamos conversar? Bom, muito bom. Não é mais novidade, né, que o clima vem sofrendo uma série de mudanças, que eventos catastróficos acontecem com muito mais frequência. E tudo isso torna a vida do produtor bastante desafiadora, principalmente na hora de entregar aquela produtividade que ele estava prevendo no início da safra. E por falar em produtividade, existem 4 fatores que influenciam diretamente na obtenção dessa produtividade, que seriam o clima, o solo, o manejo e o genótipo. Desses 4 fatores, 3 deles estão na mão dos produtores, que seriam o solo, porque existe a possibilidade de se aplicar fertilizantes, corretivos de pH, enfim, melhorar a condição daquele solo na medida do possível. O manejo, porque é possível investir num maquinário mais novo, mais tecnológico, mais eficiente. E o genótipo, porque também existe a possibilidade de investir em plantas mais resistentes, mais adequadas, mais adaptadas para a sua realidade. Mas quanto ao clima, que é o fator que mais influencia na produtividade, quanto a isso, nada pode ser feito. Na verdade, pode sim. Existe a possibilidade de contratar um seguro para cobrir a perda de produtividade causada por adversidades climáticas. E quais são os benefícios de se ter um seguro como esse?
Primeiro, né, além de evitar a volatilidade do seu fluxo de caixa, que pode ser ocasionada por um evento inesperado no meio da sua safra, um seguro como esse também é um importante aliado no momento de você conseguir um crédito rural com boas condições, porque você consegue comprovar para instituições financeiras que você tem um instrumento capaz de proteger a sua produtividade caso aconteça algo inesperado relacionado ao clima, que a gente vê que isso está acontecendo com frequência. Então, com todo esse pano de fundo, todo esse contexto, eu apresento para vocês o Agrimetric, que é um seguro paramétrico agroclimático que visa transferir o risco de perda de produtividade para as seguradoras a partir de parâmetros climáticos pré-definidos. E o que significa toda essa sopa de letrinhas que eu acabei de falar, né? Bom, comentando aqui como que a gente estruturou esse produto de seguros. Ele nasce de uma modelagem probabilística. Então, a gente utiliza equações ecofisiológicas de simulação de cultura, que são equações que vão traduzir o comportamento da planta, né? E, a partir dessas equações, a gente consegue encontrar 3 produtividades. A primeira delas é a produtividade potencial, que é essa verde escura, que ela é a maior de todas, e ela é a produtividade que a planta consegue chegar em condições ótimas de solo, de manejo e de clima, tá? Ela é uma produtividade teórica, né? Você não observa ela no campo, mas ela existe. Mas também, como nada é perfeito, né? As culturas estão aí no campo, elas estão suscetíveis a intempéries climáticas, à disponibilidade hídrica. A gente penaliza essa produtividade potencial com o balanço hídrico, né? Ou influências do clima, e chega na produtividade atingível, que é a produtividade que aquela cultura consegue chegar, tendo só o impacto do clima, considerando um manejo ótimo. O nosso produto de seguros utiliza essa produtividade como índice para fazer toda a análise de risco, né, do cliente, do produtor, e também estruturar as coberturas, estruturar a precificação do seguro e também a indenização da pólice, tá? Mas é importante mencionar que também tem uma terceira produtividade, essa sim é muito conhecida por vocês, que é a produtividade real, que é aquela que você vai observar lá no campo na hora de pesar a sua safra. E aí eu só queria fazer um comentário importante, que essa produtividade real, ela sofre influência de 2 fatores de risco, que é o clima, né, e também o manejo. E o manejo é um risco que não é segurável. As seguradoras não gostam, não querem assumir esse risco porque elas entendem que é um risco do negócio, tá? O risco que é segurável aqui é só o risco climático mesmo. Bom, falei um pouquinho das equações, né, de como a gente chega nessas equações, mas se a gente não tiver uma base de dados robusta para poder colocar como input dessas equações, treinar os nossos modelos, a gente não vai chegar num resultado satisfatório. Então, a gente conta com uma base de dados bastante qualificada, né? A gente capta dados existentes públicos e privados, trabalha esses dados, trata esses dados, ou seja, exclui os dados que estão zerados, por exemplo, ou que tem alguma discrepância, estão incoerentes. E aí, com esses dados tratados, a gente faz a interpolação desses pontos e consegue chegar a 11.600 pontos que nós chamamos de estações virtuais, num grid de 25 quilômetros. O que isso significa? Que a cada 25 quilômetros, nós temos um ponto que possui um histórico de pelo menos 42 anos de dados climáticos. E isso é muito interessante porque a gente consegue melhorar os nossos modelos, porque quanto maior o número de dados, mais os modelos aprendem, né, através do machine learning e tudo mais, mas também nos possibilitou criar modelos para regiões que não possuem dados, né? Então, essa nossa base de dados ela foi um grande ganho no desenvolvimento do nosso produto. Além dos dados climáticos, a gente também incorpora os dados do próprio cliente, da própria produção. E aí você pode estar pensando, mas modelagem probabilística devem ser dados complexos, que eu vou ter que investir um tempo para poder fornecer. E, na verdade, não. A gente usa os dados que vocês utilizam mesmo na própria área agrícola de vocês. Então, seria a área dos talhões, localização, ou seja, shapefiles, histórico de produtividade, configuração do canavial de vocês, então, os cortes, a idade da cana. Então, a gente combina todos esses dados,
roda nos modelos, ensina os modelos, né, pelo machine learning, e aí, a partir de um passado conhecido, a gente consegue olhar para o futuro, né, do que a gente está esperando aí para frente para poder estruturar esse produto de seguro. E aí, depois de fazer toda essa engenharia aqui de modelagem, esse é o resultado final do nosso modelo, né? Aqui é só um exemplo hipotético, que é mais ou menos uma curva de risco climático de um exemplo aqui, que tem essa carinha mais ou menos, tá? Então, vamos supor que, nesse caso, é um produtor, e o produtor ele está prevendo produzir 90 TCH para o seu talhão, que possui essa curva de risco que a gente vai desenvolver. Então, tudo que ele produzir acima de 90 TCH, a gente considera como um risco positivo, porque ele não estava esperando produzir aquilo, então é um superávit inesperado ali, então a gente chama de risco positivo. E aí, nesse mesmo exemplo, nessa mesma situação, esse produtor ele gostaria de transferir para o seguro toda a perda que ele tiver abaixo de 30 TCH. Tá? Então, por isso que a gente pintou ali aquela área de risco transferido. E entre 30 e 90 é o risco retido, que vai ficar com ele durante a safra, né? E aí, como que vai funcionar isso? Se nesse talhão ele produzir, por exemplo, 10 TCH, os 20 TCHs para chegar nos 30, a seguradora que vai indenizar esse produtor. Então, ele vai, pelo menos, garantir a produção desses 30, seja pela própria produção ou pela indenização da seguradora se tiver algum evento climático que cause essa perda, tá? E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue traduzir esses 30 TCHs em um conjunto de parâmetros climáticos que precisam acontecer para que aquele talhão produza 30 TCH ou menos. Então, aqui também é um box de exemplo, mas os parâmetros mais ou menos seriam, por exemplo, 50 dias consecutivos com déficit hídrico maior que 1 milímetro, ou 3 dias com temperatura mínima menor que 2 graus. E aí, isso vai variar de acordo com a curva de risco, né, dos talhões, e também do percentual de risco que o cliente ou o produtor gostaria de transferir, tá? E só mais um ponto também que eu esqueci de comentar para explicar. Essa curva, né, o eixo X, ela representa a produtividade real obtida pelos nossos modelos, né, a simulada, e o eixo Y seria a frequência, ou seja, é o número de vezes que a gente encontra esse valor de produtividade no histórico. Tá? Então, por isso que no centro a gente tem o pico ali entre 90 e 30, né, que é onde estão os maiores frequências dessas probabilidades no histórico, e nas pontas a gente encontra os eventos extremos, tá, que acontecem com uma probabilidade um pouco menor. Bom, e aí, para finalizar, eu trouxe aqui um quadro comparativo entre o seguro agrícola tradicional, que é o seguro que hoje amplamente é comercializado no Brasil e que é o responsável por aqueles 22% de áreas cultivadas que possuem seguro, que vocês viram agora no vídeo, tá? E o Agrimetric. Mas antes de fazer esse comparativo, eu queria fazer 2 observações importantes. A primeira delas é que aqui a gente não está desmerecendo nenhum tipo de seguro, tá? Esses dois tipos possuem a sua importância, a sua relevância. Inclusive, o agrícola tradicional, ele performa muito bem com pequenos produtores, né? Que a gente avalia isso. Mas o agrícola tradicional para grandes produtores, a gente percebe que ele não consegue captar o dinamismo de uma grande produção. Então, a gente viu ali um gap, uma oportunidade de criar um produto mais customizado e específico para atender justamente esse setor, tá? Esse nicho. E o segundo ponto que eu queria fazer aqui de observação é só explicar qual é a base estrutural de cada seguro, cada um deles, para vocês entenderem esse quadro comparativo melhor. Então, o agrícola tradicional ele usa como base a produtividade real prevista. E aí, produtividade real é aquela que eu expliquei no começo da palestra, que considera clima e manejo, tá? E o Agrimetric, ele utiliza como base a produtividade atingível, ou seja, aquela que só tem influência do clima, e ele é validado e medido por um conjunto de parâmetros climáticos, tá? Essa é a diferença entre eles. Bom, entrando aqui um pouco no comparativo, em termos de custo, a gente entende que o agrícola tradicional tende a ter um custo mais elevado, porque ele é feito com base na produtividade real. E como a seguradora não cobre risco de manejo, nesse caso não tem como você segregar o que é perda de produtividade por manejo ou por clima, a seguradora acaba cobrindo tudo,
mas ela repassa essa incerteza relacionada ao risco do manejo para o cliente, no custo da pólice, tá? Então, toda essa incerteza é traduzida em custo e acaba fazendo com que o custo da pólice acaba sendo mais elevado. Já no Agrimetric, a gente não tem essa parcela de incerteza relacionada ao manejo, porque a gente só utiliza a penalização pelo clima. Então, essa incerteza não acontece e não existe essa incorporação de prêmio adicional por isso. Tá? Prêmio é o custo da pólice, tá, gente? Aqui eu tô acostumada a falar segurez, então às vezes a gente usa aqui, mas enfim. O segundo ponto de diferença é o processo de indenização. Porque o agrícola tradicional, eu preciso esperar a safra toda ser concluída, para aí você ver qual foi a produtividade efetivamente realizada, entender se ali teve algum gatilho, ou, enfim, a seguradora identifica que teve mesmo um sinistro, e aí começar a falar sobre o processo de regulação. Então, demora muito. E durante a safra, à medida que os eventos vão acontecendo, por exemplo, geada, seca, a seguradora precisa mandar um perito em loco para acompanhar a colheita daquele talhão para poder atestar que ali teve mesmo um evento climático. E também todo esse custo operacional de mandar um profissional no campo, né, o homem-hora, a logística de deslocamento, todo esse custo também é repassado para o cliente final no custo da pólice, tá? Já o Agrimetric, isso não acontece, porque a gente faz a regulação dos sinistros e o pagamento das indenizações ao longo da safra. Então, se um talhão já foi colhido, a gente já tem condições de avaliar se aquele conjunto de parâmetros climáticos aconteceram, ou seja, se teve mesmo um evento climático que impactou ali. E se teve, a gente já consegue calcular a indenização e pagar a indenização para o cliente. Então, esse pagamento acontece ao longo da safra. E como no Agrimetric, a gente não tem a necessidade de mandar um perito lá em loco para acompanhar a colheita, porque todas as verificações e validações são feitas por parâmetros climáticos. Então, esse delta aí de custo por logística operacional por conta do sinistro também não é incorporado no Agrimetric, tá? O terceiro ponto é que o agrícola tradicional ele usa como base de dados médias regionais, né, para fazer toda a sua análise, precificação e também pagamento de indenização. Isso pode ser ruim para bons produtores, porque eles são balizados pela média. Então, isso pode penalizar alguns produtores que têm ali uma produção melhor e uma performance melhor do que a média regional. Já o Agrimetric, isso também não acontece, porque a gente não usa dados regionais, a gente usa dado específico do cliente, né? Então, a gente vai pegar os dados climáticos da localização, né, do canavial e também dados específicos do solo do cliente, do histórico de produtividade, ele é bem específico mesmo, então não tem essa questão de médias, tá? E, por fim, mas não menos importante, o agrícola tradicional, a gente chama que ele é bem mais engessado, né? Ele traz condições padrões já pré-definidas pela seguradora. Então, a seguradora vai apresentar, olha, esse aqui é o limite que eu tenho para o seu risco, essas são as franquias, as coberturas são essas, e não tem muita flexibilidade. Já o Agrimetric, a gente convida o produtor para participar da construção da pólice junto com a gente. Então, o produtor que vai definir qual é o percentual que ele quer transferir de risco, se a curva de risco está aderente ao negócio dele, e a gente entende que dessa forma é um produto muito mais flexível, muito mais adaptado também ao apetite e tolerância a risco de cada empresa, tá? Bom, o tempo aqui é bem curto, o tema é complexo, mas esse é o time do Agrimetric que está presente aqui no evento. Nós vamos estar aqui hoje e amanhã também. Eu sei que depois a gente tem um espaço para perguntas, mas se vocês quiserem falar mais sobre, por favor, nos procure. Vai ser um prazer para a gente apresentar o Agrimetric e, quem sabe, construir uma solução inovadora também para a empresa de vocês. Por esse QR Code, vocês têm acesso à nossa apresentação integral. Agradeço a todos aí pelo tempo e desejo a todos também um bom evento. Obrigada.